Então, pessoal, vamos continuar então com a nossa aula, segunda parte agora, dando sequência, é as propriedades da multiplicação. Muito bem, então, as propriedades da multiplicação, vocês vão ver que os nomes, eles são os mesmos que a gente utiliza nas propriedades da adição, porém tem que tomar cuidado agora com algumas mudanças. Primeiro que estamos trabalhando com as multiplicações. Então, a comutativa é a ordem dos fatores, não altera o produto. Então, a gente pode observar aqui neste caso, 2 vezes 7 é igual a 14, bem como 7 vezes 2 é igual a 14. Então, eu troco a ordem dos fatores, tá vendo? E o resultado não se altera, o produto não se altera. Lembra que a gente fala a palavrinha produto para nos referir ao resultado. E essa igualdade, então, que tem que ter, né, tem que saber que 2 vezes 7 é igual a 7 vezes 2 e assim ela pode ser representada. Depois a gente tem o elemento neutro, né, que na multiplicação o elemento neutro é 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo, então ele não faz uma mudança no resultado, ele não afeta o cálculo, né? Ou seja, o número vezes 1 é ele mesmo, não muda. A propriedade comutativa, como eu esqueci de falar, eu botei de novo o balãozinho, lembrando que comutar é troca, né? O elemento neutro, então, é o 1. Depois vem a propriedade associativa, né? Que é a multiplicação de 3 números naturais, ela pode ser feita associando-se os 2 primeiros ou os 2 últimos. Até essa questão aqui também pode ser de 3 números naturais ou mais, que tu pode utilizar a propriedade associativa também. E essa propriedade associativa nos facilita muito os cálculos, especialmente o cálculo mental, certo? Então aqui, olha só, aqui aparecem 3 fatores, o 3, o 4 e o 5 estão sendo multiplicados. Observa que a gente usou o parênteses para mostrar a associação dos 2 primeiros, a gente juntou os 2 primeiros, de modo que a gente vai resolver esses 2 primeiros. O primeiro que a gente resolve é o que está dentro do parênteses. Então, 3 vezes 4 é 12, olha só o 12 aqui, ó, certo? Daí, repetiu-se o 5, então 12 vezes 5 é 60. Observa que eu vou pegar os mesmos fatores, só que eu vou associar agora os 2 últimos, o 4 e o 5. Resolvendo essa questão, eu vou anotar de novo o 3, né? E vou multiplicar pelo resultado dentro do parênteses, que é 20. Então, 3 vezes 20 é 60. Então, aqui houve uma igualdade, o mesmo resultado, com associações diferentes, certo? Então, aqui também temos que considerar que 3 vezes 4, entre parênteses, vezes 5 aqui, essa multiplicação desses 3 fatores é igual à multiplicação dos 3 fatores que aparecem aqui do lado direito. Porém, com associação diferente. Mas mesmo assim, eu digo que existe uma igualdade, isso a gente provou encontrando o resultado de 60, certo? Muito bem. Agora, essa propriedade ela é muito interessante. A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Na multiplicação de uma soma por um número natural, multiplica-se um dos termos por este número. Cada um dos termos por este número. O que significa isso? Olha só. Observa que aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, o 2 está multiplicando esta soma aqui dentro dos parênteses, certo? De forma comum, aquilo que tu já estás habituado a resolver, tu começaria resolvendo dentro do parênteses. Então, ficaria 2 vezes a soma de 5 mais 3 igual a 8. E tu terminaria fazendo a multiplicação e chegaria no 16. Pois bem, na propriedade distributiva, a gente não começa pela soma, a gente não começa por dentro do parênteses. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega esse 2 e multiplica primeiro pelo 5. Aqui, ó, 2 vezes 5. Olha aqui o que está representado aqui, ó, 2 vezes 5. E aí, soma, essa soma ela está aqui, então soma pela multiplicação
do 2 vezes o 3. 2 vezes o 3. Então, ó, representou, escreveu aqui 2 vezes 3. E aí, vamos resolver agora a conta. Vamos botar o igualzinho aqui. E o que a gente faz quando eu quero resolver uma conta, então, que nós temos como essa aqui? Eu vou primeiro fazer a multiplicação e a soma fica para o fim. Então, 2 vezes 5 é 10. Está aqui o 10. Mais, para fazer logo em seguida, 2 vezes 3, que é 6. E, por final, eu vou resolver a soma e terminar resolvendo e chegando ao resultado de 16. Observa que tanto da forma comum como nós estamos habituados a fazer até hoje, que deu 16, a propriedade distributiva também nos chega ao mesmo resultado, certo? Então, o que a gente pode dizer? Eu coloquei no balãozinho aqui que o 2 multiplicando a soma dessas... a soma desses dois números aqui que estão dentro do parênteses é igual a 2 vezes 5 mais 2 vezes 3, como nós provamos aqui no exemplo, certo? Então, isso aqui é a aplicação da propriedade distributiva em relação à adição, certo? E aí, aparecem outros exemplos. Vamos ver aqui qual é a propriedade aplicada em cada caso. Observa que aqui os fatores ocorrem a troca de posição dos fatores, o que isso não alteraria o resultado da multiplicação, porque 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 também é 6. Mostra a igualdade e mostra que aqui nesse caso nós temos uma propriedade comutativa, porque houve a troca dos fatores, a troca de lugar dos fatores. Já nessa aqui, observa, a gente usou, aqui a gente tem uma multiplicação de 3 fatores, do outro lado são os mesmos 3 fatores, só que eles estão associados de formas diferentes. Observa que aqui nós associamos os dois últimos fatores, e no outro lado da igualdade associamos os dois primeiros. Então, se a gente vai resolver essas duas contas, o que a gente vai encontrar? 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 12 é 72. O mesmo vai acontecer aqui. 2 vezes 3, que eu faria primeiro, é 36. Vezes 2 é 72. Então, existe uma igualdade. Nós associamos, né, de formas diferentes os fatores. No entanto, a propriedade utilizada nesse caso é a propriedade associativa. E essa associação, sendo os mesmos fatores, o resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Aqui, neste lado da igualdade, a gente tem 3 fatores nessa multiplicação. Do outro lado, os mesmos fatores, porém, ocorreu a troca da ordem desses fatores. Então, a troca é a propriedade comutativa. Ok? Aqui é a mesma coisa, só que utilizando uma forma algébrica, com letras. Então, a gente diz que A vezes B é igual a B vezes A, certo? Então, aqui nós temos uma troca também dos fatores, certo? Então, aqui eu tenho a propriedade comutativa. Okay. Já neste caso aqui, nós temos, cuidado, a multiplicação de um número pela soma, né, desses dois aqui. Então, aqui do outro lado da igualdade, o que eu percebo? Eu percebo que esse 3 multiplicou 4, tá vendo? Ó, 3 vezes 4. E somou com o 3 vezes 7. Aqui o que aconteceu foi a aplicação da propriedade distributiva. Não precisa colocar a propriedade distributiva em relação à adição. Basta botar a propriedade distributiva que a gente já sabe o que é. E a mesma coisa aconteceu aqui. De forma algébrica, o que aparece? O C, que é um número desconhecido, multiplica
a soma desses dois outros números, que é o número representado pela letra D e pela letra E. Observa o que acontece do outro lado da igualdade. O C multiplica D, tá vendo? C vezes D, e soma, né, com o C que multiplica o E, que soma com C vezes E. Aqui nós também temos, neste caso, a propriedade distributiva. Ok? Beleza. Então agora a gente pode fazer o cálculo para resolver as contas abaixo de duas maneiras diferentes. Primeiro pelo método comum e depois pela propriedade distributiva. Pelo método comum, nós resolveríamos da seguinte forma: a gente iniciaria pelo parênteses. Então, nós teríamos como resposta, lembra de botar o igual para iniciar na linha de baixo, nós faríamos primeiramente a soma dos dois números dentro do parênteses. Então, é 12 vezes 3 mais 4 é 7. Igual 12 vezes 7 vai dar 4, né? 12 vezes 7, 14, vai 1, vai dar 84. Beleza? Resolvida a questão. Pela propriedade distributiva, como nós resolveríamos? O 12 multiplica o 3. Então, 12 vezes 3. E soma, porque agora é uma soma aqui, né? 12 vezes 3 mais 12 vezes 4. 12 vezes 4. Beleza? Vamos lá. A linha aqui de baixo. E aí, resolver primeiramente 12 vezes 3, que é 36. E somamos com o resultado de 12 vezes 4, que é 48. Agora, nós somamos os dois resultados para obter o valor final. Vai dar 84. Então, vocês percebam que tanto faz se eu começo pelos parênteses, eu chego em 84, e se eu começo, nesse caso eu começo pela soma, né, e cheguei no 84. Eu fiz a soma primeiro, depois a multiplicação. Neste caso aqui, eu usando a propriedade distributiva, eu começo pela multiplicação e depois eu somo, tá? Então eu vou obter o mesmo resultado, o que prova que tanto faz a maneira que eu resolvo, né? Eu chego lá no mesmo resultado. Mas importante, se o professor pedir para aplicar a propriedade distributiva, tu tem que saber aplicar a propriedade distributiva. Já na outra, mesma coisa. O fato de o 2 estar atrás não tem problema nenhum. Inclusive, eu poderia reescrever essa expressão da seguinte maneira. Eu posso reescrever ela dessa forma aqui, para não causar nenhuma dúvida. Eu posso trocar essa ordem aqui sem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu posso fazer, como eu disse para vocês, iniciando pelo parênteses, nós teríamos o 2, que vai esperar para multiplicar depois, né? E a soma desses dois, resolvendo primeiro dentro do parênteses, que vai dar 10. Então, 2 vezes 10, nós vamos ter igual a 20. Opa, faltou igual a 20. Ok? Beleza? Vamos agora ver como funciona fazendo a propriedade distributiva, aonde a gente vai primeiro fazer a multiplicação e por último a soma. É o contrário. Então vai ficar 2 vezes 6, certo? Observa, 2 vezes 6 mais 2 vezes o 4. 2 vezes o 4. Muito bem. Agora, um probleminha aqui. Vamos ajeitar aqui só para ficar mais bonito. Não ficar tão desorganizado. E vamos chegar aqui então para resolver o final dessa conta. Então, 2 vezes 6 é 12. Primeiro resolve a multiplicação. E por último a soma. Então, 2 vezes 5 é 10. E aí nós temos
final, a gente tem 10, 12. Aqui vai dar igual a 22. Opa, observamos um pequeno erro aqui. O que aconteceu? Vamos ver. Aqui, o professor se passou, não é 2 vezes 6, mas 2 vezes 4. Eu botei 5. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. 8, o que vai dar 20. Então observa que interessante, quando eu observei que não tinha valores iguais, já que eu sei que devem ser iguais, tinha algum problema, conferi, descobri que eu troquei um número, mas cheguei ao resultado final. Então isso aqui foi o uso da propriedade distributiva. Observe, se o professor pede a propriedade distributiva, deve ser realizada a propriedade distributiva desta forma, certo? Valeu então, pessoal. Muito obrigado. Então, vamos adiante então com algumas atividades.